será que é possível, e aí exercício de futurologia, bota aí nos comentários também se vocês acham, será que é possível prever que esta onda de demissões chega também no Google? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Organizações Infinitas. Hoje o episódio número 25 e eu tô acompanhado aqui do Piero Franceschi. E aí, tudo em ordem? Maravilha! Olha só, não se esqueça de conectar, de se inscrever, de deixar um like, dar um sininho, marcar para receber a notificação do nosso podcast aqui no YouTube, no Spotify, na nossa plataforma na Startse, em todos os lugares onde for possível. Ele nasceu, como você sabe, do nosso livro, best-seller Organizações Infinitas. E aqui embaixo tem um link para você se inscrever no próximo workshop Organizações Infinitas. Aliás, o primeiro sábado, no último sábado, foi um sucesso, né, Pedro? Sucesso incrível. Mais de 50 pessoas aí, empresários, tomadores de decisões, líderes, vice-presidentes, CEOs, todos entendendo um pouco mais sobre esses códigos das Organizações Infinitas, os 20 códigos, puderam avaliar seus negócios, entender de que forma que eles se tornam cada vez mais próximos da perpetuidade. NPS 94 nesse final de semana, então espero você no próximo workshop, só clicar aqui no link mais uma vez e vamos lá, vamos pro nosso papo de hoje, o tema assunto da rodada. não podia deixar de ser, e parece figurinha repetida, mas como vai acontecendo, a gente tem que fazer a leitura dos sinais. As demissões continuam grandes nas Big Techs e isso traz cada vez mais discussões, né? Facebook demitindo 11 mil, a Amazon dizendo que vai demitir 10 mil, o Twitter já tinha mandado 3.500 pessoas embora, e isso traz sempre essa discussão, né, Piero? É uma crise ou é um ajuste? Então, acho que a grande surpresa desse momento, toda vez que a gente vê um movimento contrário à nossa expectativa, né, gera um pouco de choque, de surpresa, né? Então, a gente sempre imagina que esses negócios modernos, os negócios da nova economia vão continuar crescendo e não vão ter ajustes, né? Parece o dinheiro infinito, o crescimento infinito. Em algum momento essa conta chega e ela está chegando pela diferença entre o que foi projetado de expectativa do mercado e a realidade de resultado, né? Então, acho que é um pouco ainda do reflexo da sombra pós o Covid, onde os negócios estavam muito digitais, muito online, parecia que o mundo inteiro nunca mais ia sair de casa, ia fazer tudo online, e as coisas estão mudando, estão se reacomodando, e tem uma questão de demanda, guerra e outras coisas, todas elas afetando um pouco os negócios, e muito dos planos que tinham sido construídos estão sendo repactuados. Então, toda vez que contrataram 10 mil funcionários, 15 mil funcionários, apostavam num crescimento, né? Apostavam num tamanho de negócio. Quando a realidade vai sendo se mostrando mais dura, tem um ajuste. Então, na minha visão, é um ajuste, né? Assim, é um ajuste que está sendo feito. Eu acho que esse é um ponto assim, interessante, que eu acho que ele pega um movimento que ajuda a explicar um pouco, né? A pandemia criou distorções no mercado, né? De modo geral. E algumas distorções, elas foram muito profundas, né? Então, quando a gente olha... Cara, essa história do metaverso apareceu no meio da pandemia, não é um negócio novo, já tinha aparecido lá atrás, mas ninguém se falava muito mais desse troço. Todo mundo fechado dentro de casa. Qual era a opção para poder viajar, para poder fazer coisas na rua, para poder encontrar pessoas? Talvez um mundo paralelo, virtual, onde as experiências seriam mais legais. Só que esse mundo, o que a gente conhece, ele voltou. As pessoas saíram de novo de casa, voltaram a ter uma vida que elas tinham antes. E aí essa fantasia do metaverso, como a gente imagina, ou como o Zuckerberg imaginou que poderia ser, talvez não se realizou. Talvez ele foi muito fundo nessa aposta, no momento onde todo mundo estava muito pronto para experimentar coisas novas, e aí não aconteceu. E aí 11 mil pessoas demitidas lá, principalmente dessas áreas de novos negócios, da área do metaverso, da área de tecnologia, a pressão grande sobre o que está acontecendo. É o mesmo que a gente viu nos e-commerces, né? Total. Magalu, por exemplo. Todo mundo comprando online. A valuation explode, aumenta a operação. Daqui a pouco todo mundo volta para um comportamento parecido de antes da pandemia. O pêndulo que estava aqui nesse extremo, ele volta e começa a se acomodar. Acho que vale pensar sempre assim, né? Toda vez que você aposta numa posição de trabalho, a expectativa é que aquilo vai te custar algo e vai te dar um retorno maior, né?
Então essas empresas apostaram numa visão de futuro parecia muito tangível de, cara, o mundo tá indo para este lugar e é um novo normal, uma coisa que nunca mais volta atrás, vai ser tudo online. E fizeram apostas. Falaram, cara, vamos trazer 5, 10, 15 mil pessoas para conseguir construir essa avenida de crescimento, entendendo que o futuro estava indo para lá e quem fosse primeiro, quem fosse mais efetivo, conseguia ganhar a maior parte do bolo. Então, é um investimento com retorno esperado. Fala assim, vou pagar esses funcionários e meu retorno vai ser maior do que o custo que eu tenho, a despesa que eu tenho. Fato é que quando o resultado vai se mostrando mais difícil, né, e a expectativa vai ficando mais para baixo, tem um ajuste. Na prática, fala, cara, minha expectativa é muito maior, fiz investimentos que não eram investimentos que vão trazer o retorno esperado. E aí vou ter que acomodar e fazer ajustes. Então, eu acho que, de alguma forma, como você falou, o pêndulo vai e volta, e toda vez que a gente se coloca numa discussão no nosso negócio, e acho que é isso que vale como exercício para todo mundo, de muitos extremos, né? Onde a gente fala, puxa, vai tudo para um lado, vai tudo para o outro. Se colocar nos extremos é sempre muito perigoso, porque o mundo, né, vem em ondas, assim, como diria a música, né? Assim, ela vai e volta. Então, assim, é onde você tá no joguinho e qual a melhor decisão. Mas o joguinho vai voltar para um equilíbrio, né? Por óbvio, ele vai se construindo nesses ciclos e evoluindo, mas são ciclos de altos e baixos. Então, toda vez que a gente imagina na nossa cabeça uma trajetória muito linear ou exponencial, a gente esquece que por dentro disso tem né, altos e baixos. Então, quer dizer que a Amazon vai acabar, que não sei o que. Não, quer dizer que, cara, tá fazendo um ciclo de ajuste agora, né? Eu vou pedir pro nosso time colocar aqui na tela o gráfico da Amazon aqui de contratações, né? Dá uma olhada, Piero, olha só. A Amazon ela vem numa crescente de pessoas desde quando ela foi fundada, né? Vem vindo. O gráfico só pega 2010, a Amazon é de 94, mas esse número ele teve um crescimento exponencial justamente ali 19 para 20, e principalmente em 20, quando foi que a Amazon explodiu em receita, faturamento, valuation, saiu de menos de 1 tri para quase 2 tri. Por quê? Todo mundo comprando online, todo mundo foi comprar na Amazon, a Amazon cresceu demais, teve que aumentar a gente de operações, centro de distribuição CD, e tudo mais. Então olha lá, o salto saiu de 800 para mais de 1.200 trabalhadores. 2021 ainda continuou esse movimento, 1.200.000, continuou esse movimento, mas agora 2022 chegou a hora de fazer o ajuste. Ninguém mais está comprando tão intensamente como estava no meio da pandemia, porque os outros canais abriram de novo, e aí ela fez o ajuste. 10 mil pessoas representam 3% da força de trabalho da Amazon, não é nada tão significativo, obviamente são 10 mil empregos perdidos, mas percentualmente é muito pequenininho. Agora, o que chama atenção, o gráfico mostrando é que, além das 1,5 milhões de pessoas, tem 370 mil robôs trabalhando na Amazon, né? E essa força de trabalho chega a 2 milhões de não dá para chamar de indivíduos ou de seres trabalhando ali, os seres humanos ou os seres robóticos trabalhando na Amazon, mas mostra justamente essa coisa, né? Cresceu demais, sobe o número de funcionários, porque é uma operação que demanda logística, a venda começa a diminuir um pouco, ajuste para baixo, né? Mas olha olhando o número, né? A gente tem em 2019 ali 800 mil funcionários ou perto disso, em 2021, 1 milhão e 600, praticamente dobrou a força de trabalho em 2 anos. O grande né, spike ali, a grande mudança exponencial é de 19 para 20, né? Que é exatamente o momento Covid. Cara, para atender essa demanda toda, enfim, o mundo está ficando todo em casa, vou ter que ser extremamente hábil em manter a minha operação funcionando. Imagina a complexidade, porque a Amazon tem uma promessa, né, de entregar muito rápido, de ser barato. Então, para fazer isso, tem que ter mais gente fazendo, assim, teve que aumentar um monte de estrutura para poder manter a sua promessa básica para cada um, né, para cada indivíduo. E agora, o que a gente imagina, né, pensa bem, a Amazon ela vem nos últimos 3 trimestres perdendo lucratividade. Trimestre 1 era 6%, depois caiu para 4%, depois caiu para 2% no último trimestre, e agora está em 2% essa margem da Amazon e ainda apontando para baixo. Pode ser que no próximo trimestre mostre 0, enfim. Pode ser que, essa é pelo menos a expectativa, que chegue muito perto de 0 a margem. E quando essa margem aperta, aquele número de robô ali parece fazer ainda mais sentido, né? Porque você tem custos com pessoas que trabalham 1 turno, 2 turnos, 3 turnos, né? Total. E aí você tem o ganho de eficiência com a robotização. E a Amazon, nos últimos 5 anos, comprou 3 empresas fabricantes de robôs. Então, pode significar que, para que a Amazon recomponha a sua força, a sua lucratividade, ela faça mais demissões no centro de distribuição e bote mais robôs no lugar. Vai pagar essa conta de algum jeito, assim, né? Dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Tem que recompor essa lucratividade de algum lugar, e é provável ou possível que essa conta seja paga
por mais demissões nos centros de distribuição, porque antes, todo mundo já deve ter visto, postei no LinkedIn, você também já postou alguma vez, os robozinhos da Amazon trabalhando nos CDs, né? Sim. Eles são muito eficientes, mas eles seguiam linhas desenhadas, linhas claras. A nova geração de robôs que já trabalha na Amazon é uma geração de robôs que trabalha no meio das pessoas. Ela é inteligente, ela desvia das pessoas, ela faz multitarefas. Ela lê o ambiente, né? Ela lê o ambiente, ela não segue só linhas pré-definidas. Então, acho que esse número de demissões ele vai continuar ou deve ser acentuado em algum momento por conta da troca de seres humanos por robôs nesses trabalhos que são mais manuais, né? É o que a gente sempre diz, né? Assim, no final, a parte do que a Amazon precisa para operar e ser muito eficiente, uma licença para operar, como a gente ensina, ela é, cara, ser muito eficiente na sua operação logística, né? Então ela vai ter que achar formas de ser eficiente disso para investir dinheiro em outras coisas, né? Então essa busca por eficiência vai ser, vou transformar, né, postos de trabalho em robôs. Essa é uma discussão bem antiga e a gente sempre entra num lance ético de então é justo, não é justo, o mundo vai acabar, onde está o humano na história. É verdade, mas é verdade desde a Revolução Industrial, né? Assim, quando você tinha lá seus pequenos produtores de alguma coisa, transformando uma fábrica, uma máquina substituindo um trabalho, e depois a máquina vai automatizando. Nos últimos 50, 100 anos, você tem uma discussão dessa de automação. E a gente está num limite da indústria 4.0, que vai ser uma automação. E as pessoas vão ter que encontrar seus novos lugares na economia, mas as empresas, inevitavelmente, elas vão buscar também o que os consumidores querem. Os consumidores sempre querem um serviço mais rápido, mais simples, mais barato. Isso é a demanda dos consumidores. Então as empresas vão ter que se adaptar, né? A poder manter um frete grátis, para manter isso ágil e tudo mais. Porque quem está puxando essa demanda não é pouco a empresa empurrando no sentido ela é má e quer isso. As pessoas estão pedindo isso. Pô, se eu entrego em um dia, outro entrega em 2 horas e for o mesmo custo, eu vou querer em 2 horas. Isso coloca uma pressão na cadeia das empresas se reinventarem e isso tira um pouco o papel do ser humano ali dentro dessas operações mais logísticas, digamos assim. Então, acho que é um caminho sem volta, né? E aí, do outro lado, né, existem as demissões que... A Amazon parece muito mais um ajuste de acordo com o mercado, tem mais, né? cara, 3% da força. Enfim. Então, agora, 13% da força de trabalho, como foi no caso do Facebook, também já não é mais só um ajuste, é um corte já de é mais custos significativo, né? mais importante, mais significativo. E quando chega a 50%, como foi no Twitter, aí de fato é uma operação que está com problema, né? O Elon Musk justificou a demissão dizendo que o Twitter perde $4 milhões por dia. Se fizer uma conta burra mais ou menos assim, isso dá $1,3 bilhão por ano de prejuízo, do que obviamente não sustenta. Então ele foi lá e disse, inclusive, que não está descartada uma falência do Twitter. E aí ontem ele entra com uma nova, depois de demitir 3.700 pessoas, ele entra com uma nova informação dizendo o seguinte: vamos construir o Twitter 2.0, mas para isso eu preciso de pessoas que estejam dispostas a trabalhar intensamente por longas horas para fazer algo histórico. Quem tiver aqui, quem sobrou aqui no Twitter e estiver disposto a isso, a gente vai seguir. Quem não tiver, eu pago um prêmio de 3 salários indenizatórios extras para quem quiser pular fora do barco, que eu quero aqui gente que é capaz de levar este negócio para outro nível. É um posicionamento um tanto quanto agressivo, mas mostra que nesse cenário onde o mercado mudou, né? Venture Capital tem pouco mais, tá sendo mais seletivo para botar dinheiro, empresas que não dá lucro estão com dificuldades. Isso mostra que ou as empresas tomam uma decisão radical de preciso ser eficiente operacionalmente e sustentar sozinho, ou realmente não tem lugar mais para esse tipo de negócio. Acho que vamos pegar os 3 casos, né? A Amazon 3%, a gente falou um pouco de eficiência e acomodação. O Facebook tem um caso já de 13%, né? Que é um pouco de alinhamento forte de onde a gente põe o dinheiro, porque o business está se chacoalhando, né? O valor de mercado caiu, tem uma aposta no metaverso, talvez essa aposta não vai ser o que é ou no tempo que for. Precisa acomodar porque talvez tenha ineficiências fortes na máquina para estar pronto para passar por períodos turbulentos. Você está se preparando para passar por períodos turbulentos, que já vem desde o ano passado. Fala, cara, eu preciso tirar a folga na máquina e ter gente realmente que está construindo alguma coisa porque eu estou em crise. O Facebook está em crise, não é um fato, né? O business dele atual está sofrendo vários ataques e o business novo que ele está tentando construir ainda é uma aposta, né? E tem muita gente tentando fazer a mesma coisa. Então, é uma crise, né? Já o caso do Twitter, do Elon Musk, é um reboot completo, né? Fala assim, cara, o jeito que tá, vou ter que descer tudo e subir de novo.
com bases muito diferentes. Quando você manda metade da força de trabalho embora, você pode uma, né? Ou tava todo mundo errado, ou tá tudo errado, né? Assim, ou tava todo mundo que tava lá não tava fazendo nada. Ou vai ficar tudo errado. Ou o business tá com um shape completamente diferente, porque o impacto que na sequência a gente pode pensar, você mandou embora metade. O faturamento vai cair pela metade? Se não cair nada, se não tem alguma coisa errada, assim, né? No sentido, não é que as pessoas não estavam trabalhando, mas provavelmente elas estavam trabalhando em iniciativas que não estavam gerando crescimento ou sustentabilidade do negócio. E eu acho que ele está vindo dessa premissa, né? Uma premissa de preciso fazer o mesmo resultado com uma base completamente diferente, vou precisar de outro tipo de pessoas, outro tipo de compromisso. Que, de novo, a gente discutir certo e errado, eu acho que é a discussão falsa. Do ponto de vista de gestão de negócio, na hora que você tem um business que perde 4 milhões de dólares por dia, né? Por dia, tem algum problema. Não é um business bom. Seja o Twitter, seja uma padaria, qualquer outra coisa. Então, acho que isso a gente está alinhado. É um business ruim, né? Quando você está liderando um negócio, e a gente diz muito que estratégia dói, tomar decisão estratégica é um pouco disso, né? Assim, como você toma uma decisão difícil de estratégia, que é dolorida, porque provavelmente tem muita gente impactada, mas que você tem que fazer encaixar o business num outro trilho, porque aquele trilho tá indo direto pro abismo, ou alguém pagando essa conta, né? Como ninguém tá pagando a conta mais, não tem esse dinheiro disponível, o cara também investiu 40 bi de dólares lá, tem que recuperar o dinheiro, ele vai para um trilho extremo, né? De reconfigurar o business inteiro. Então, eu acho que o caso da Amazon, do Facebook, do Twitter, a gente tem 3 situações bem diferentes, né? Uma de ajuste de expectativa e realidade, de eficiência operacional. No caso do Facebook, a gente tem uma questão de alinhamento forte, de estar pronto e mais seguro para passar por uma crise, até encontrar o caminho. Eu acho que aí é uma crise. E o terceiro é um reboot completo, né? Assim, reconstruir o business numa ótica completamente diferente. Agora, quando a gente olha as outras, né? Obviamente estamos falando das Big Techs aqui, porque elas mostram um pouquinho do reflexo, né? 3 cenários, como você disse, um ajuste natural, um outro que está se preparando para o pior, uma crise, e a outra que está se reinventando completamente, porque tinha muita coisa errada. E tem mais 2 ou 3 das grandes aí que estão em situações um pouco diferentes. Tem a Apple, que está lá num Olimpo, onde não vai acontecer nada e está tudo certo, a empresa cresce cada vez mais, cada vez melhor, foi a única que entregou os resultados acima do que o mercado esperava. Você tem a Microsoft, que aconteça o que acontecer, está sempre na moda. A Microsoft ela não entregou os números que o mercado esperava, foi um pouquinho abaixo numa coisinha, um pouquinho acima na outra, mas na média ficou tudo certo, não tem nenhuma crise. E tem o Google. O Google sim mostrou uns números piores do que ele vinha mostrando, que parece ser um reflexo natural de uma crise econômica cada vez maior. As empresas estão com dificuldade elas gastam menos em propaganda, publicidade, não sei o quê. E aí o dinheiro do Google vem daí, então ela começa a ter um pouco de diminuição de receita, lucro um pouco menor, enfim. Será que é possível, e aí exercício de futurologia, bota aí nos comentários também se vocês acham, será que é possível prever que esta onda de demissões chega também no Google? Ele põe essa pra... O que você acha, Juliano Bordelli? Quem vai? Eu só lancei a pergunta, a resposta vai ser tua. Você que vai dizer aqui agora. Eu disse essa semana que eu acho que tem que ficar de olho no Google, porque pode ser que daqui a pouco surja uma onda de demissões lá, que me parece muito mais com um ajuste, mas não como uma crise. Mas é provável Amazon, né? Que aconteça. Ainda mais para o modelo Amazon. Tem 2 coisas, né? Tem uma variável de gestão de negócio, todas essas estão fazendo esses ajustes. Eu vou aproveitar e vou fazer o meu também, vou entrar na mesma onda para não virar tanta manchete. Assim, já foi tanta manchete que é mais um, diferente do primeiro que faz, né? Então vou aproveitar a crise. Tem a frase que eu gosto assim, nunca desperdice uma crise, né? Tá uma crise geral, cara, tem um ajuste que eu tinha que fazer, não estava com coragem, não queria ser o primeiro e vou fazer. Então, acho que é provável que aconteça só por isso, assim, né? De aproveitar a crise ali e já resolver uma parte. Agora, vamos pensar assim, a natureza do negócio, né? A natureza do negócio do Google é muito parecido com o do Facebook. Não no modelo que faz, mas na natureza de eu vendo publicidade para alguém, né? E o Facebook está passando por uma crise porque a atenção das pessoas está indo para outras plataformas, né? Plataformas como TikTok e outras delas. O Google está sujeito a sofrer o mesmo tipo de ameaça? Eu acho que sim. As pessoas talvez estejam com outros hábitos de consumo de mídia. Cada hora que eu passo no TikTok, eu não passo no YouTube. Simples, porque não tem 2 horas, não consigo ver, né, um olho em cada tela. Então, se eu estou muito no TikTok, eu estou menos no YouTube. Se eu estou menos no YouTube, eu tenho monetização menor
para vender isso como publicidade. Com o tempo ele pode afetar, né? As outras plataformas de redes sociais estão cada vez mais orientadas por vídeo, né? O tipo de vídeo é diferente, por óbvio são modelos diferentes, mas começa a afetar. Mesma coisa de AdWords, né? Palavra-chave. Puxa, as pessoas estão tomando decisão direto na rede social hoje, não preciso ir para o Google para pesquisar, tá muito mais natural o processo, eu pulo o Google no processo. Então, eu acho que tem várias coisas acontecendo. Muitos dizem que é o fim da rede social, né? Assim, tá muitos discutindo que a gente tá vendo o fim da rede social, a gente viu nascer e vai ver morrer. E acho que isso tudo acaba afetando o padrão ali de base do negócio. Mas acho que o Google tem mais frentes e tá mais bem posicionado com produtos diferentes e menos um tipo de produto só. Então, acho que ele vai fazer mais modelo Amazon, assim, fazer um ajuste, mas não é uma crise e acho que não é, com certeza, um reshape do negócio. Boa. Também tô contigo nessa. Eu acho que tem, e aí, como esse tema é sempre polêmico, toda vez que eu publico lá no LinkedIn alguma coisa sobre demissões, é inevitável que apareça... Toma um hate ali? É inevitável que apareça lá discussões do tipo, a humanidade está perdida, estamos cortando empregos. E ao mesmo passo, existem outros que dizem, para cada emprego perdido, para cada emprego substituído por um robô, existem milhares de empregos sendo criados para os fazedores de robô. Sim. Então, historicamente, como você disse, mesmo na Revolução Industrial para cá, enfim, mudou. Os empregos eles foram sendo mudados, né? Mostrando seus caminhos. O perfil dos empregos foram sendo mudados. As pessoas elas passaram por adaptações e conseguiram novos empregos. Cada vez mais o mundo da tecnologia vai ser um oásis para quem quer surfar a onda desses novos empregos, né? Continuar aprendendo sobre tecnologia, continuar aprendendo sobre esse mundo digital, parece ser inevitável para quem quer. Não dá para enxergar um futuro onde as empresas não tenham cada vez mais tecnologia nas suas operações, né? A tecnologia é o meio, né, que a gente usa cada vez melhor para fazer os benefícios de uma coisa mais rápida, mais simples, mais barata, mais eficiente, né? Então, as tecnologias estão evoluindo, os meios vão sendo reconfigurados, mas no final a natureza do que a gente precisa, dos problemas que a gente tem que resolver são sempre os mesmos, né? Então é a mesma coisa que a gente sempre fala, música é música, mas eu tinha um disco, hoje eu tenho uma playlist. Assim, tecnologias que foram mudando ao longo desse processo, mas o problema continuou o mesmo, né? Então, o seu cliente, quando a gente pensa no nosso negócio, assim, o que ele quer resolver, o problema que você resolve não vai mudar. O que vai mudar são os meios da tecnologia. Elas colocam pressão geralmente no ponto da cadeia ali, que é o ponto mais sensível, que é o custo de gente, né? Para eu servir um cliente, eu preciso de um atendente lá na porta. Beleza, se eu conseguir fazer isso, vir um robô, vir um chat, para mim a conta se paga? Para o negócio, com certeza. Então, este humano que estava lá naquele lugar fazendo aquele atendimento vai ter o seu lugar de trabalho extinto, né? Isso significa que vai ter que achar outra função. Mas isso aconteceu com os datilógrafos. Tinha lá uma profissão de datilografia, tem telefonista, é onde essas pessoas foram se readequando para serviços, para outras coisas. Por isso que a gente fala que tem a profissão agora, né, programador. Puxa, vamos lá, fazer programação, que é a profissão do momento, né, de crescimento alto. Em algum momento, talvez não precisem mais de programadores, vão ter outras... algoritmos que fazem programas. Vão ter assim, e vai ter outra profissão. Assim, o mundo vai se adequando, né? Nessa semana a gente atingiu, essas semanas, 8 bilhões de pessoas. Vai ter que existir, né, trabalho para todo mundo, até porque você tem que fazer a roda girar, tem que ter consumo, né? Então, assim, o mundo vai se adequando para a gente achar outras formas. Então, de novo, vários desses ciclos onde a gente ficou nessa discussão de homem versus a máquina, o lugar e tal, e sim, já deve ser bons 200 anos onde a gente foi se readequando e achando o caminho para as pessoas acharem suas funções. Então, acho que é o que vai acontecer, né? É isso. Você tocou bem no ponto, né? 8 bilhões de pessoas. Sabe quanto tempo a humanidade demorou para chegar no 1 bilhão de pessoas? Fala aí. Guia dos Curiosos. Homo sapiens tem 300 mil anos. Chegamos no primeiro bilhão em 1804. Boa. Quanto tempo para chegar no segundo? Quanto tempo? 123 anos. Tá. Depois no terceiro, 33. Daí para frente a humanidade bota mais 1 bi a cada 12 anos. Cada 10 anos 1 bi, assim, mais ou menos. Cada 10 anos 1 bi na média. E vai ser assim até a gente chegar em 10 bi. Aí depois começa a voltar. Daqui a pouco vai começar a sobrar emprego.
Vai sobrar bastante emprego. Vai sobrar gente. Mas, de novo, né? Vamos pegar essa ótica. Falar assim, cara, nunca... Isso é uma exponencial, né? Assim, é uma curva exponencial. Nunca a gente imaginou que a humanidade ia ser capaz de sustentar tanta gente ao mesmo tempo e tal. Se olhar lá atrás, nesses anos 1700, aí, 1800, tinha lá o Thomas Malthus que dizia que não ia ter comida para todo mundo. Aí você fala, poxa, porque não tinha como produzir. Aí você fala assim... Tem hoje 8 bilhões de pessoas. Fala, mas tem muita gente que passa fome. Realmente tem muita gente que passa fome. Mas é mais uma questão de má distribuição do que falta de alimentos. Isso é importante, né? Tem comida para todo mundo? Tem um monte de desperdício. Se você distribuísse bem, existia como alimentar 8 bilhões de pessoas? Sim, né? Significa que quando a gente faz uma previsão para frente, muita gente fala, não vai ter emprego para todo mundo, não vai. Talvez tenha. Assim, muito provavelmente que tenha, mas vai estar mal distribuído, né? Então a nossa questão sempre é assim, cara, como que a gente distribui a inteligência das pessoas, a força de trabalho dentro da demanda, dentro do mercado de trabalho que vai existir? Provavelmente, às vezes, tem uma questão geográfica, de acesso, de privilégios, várias discussões dessas. O fato é que a humanidade se mostra capaz o tempo todo de se reorganizar, o que ela não é boa na equalidade da distribuição, né? Ela faz isso de formas não necessariamente efetivas. Mas acho que esse é a grande fronteira, né? Como que a gente faz crescimento e garante que está todo mundo encaixado no lugar correto. Boa, muito bom, Piero. Boa. Estamos chegando então ao fim deste nosso episódio número 25 aqui do Organizações Infinitas, falando sobre a grande onda de demissões das Big Techs, e é sempre bom entender exatamente isso. O que é um pequeno ajuste, o que é uma preparação para uma crise e o que é uma crise tremenda, dividida nesses 3 exemplos de Amazon, Meta, Facebook e o Twitter, muito bem colocados aqui e explorados pelo Piero Franceschi. Mais uma vez, lembre-se de se inscrever no Workshop Organizações Infinitas aqui na descrição desse vídeo. Compartilha, deixa o teu like, comenta aqui, manda sugestões de temas para os próximos episódios e nos vemos na próxima quarta-feira às 17 horas. Certo, Piero? É isso aí. Até a próxima. Valeu!